Então, estamos aqui para a nossa última aula, e nessa última aula a gente vai estudar, aliás, última não, a gente ainda tem uma que é o guerreiro Shanti, né? O Shanti guerreiro, que é o guerreiro 2 invertido, mas que nessa lógica ele vem no final. Então, vamos para a nossa aula hoje de Virabhadrasana 3, o guerreiro 3, seguindo a lógica dos nossos estudos de incorporação dos nossos poderes a partir do estudo dos 3 guerreiros que representam Sati. Então, os 3 guerreiros vêm representar toda a responsabilidade que Sati abriu mão quando se jogou na fogueira. Então, ela abriu mão do poder pessoal dela, ela abriu mão dos valores pessoais, do poder pessoal, né? Do poder pessoal e dos valores fundamentais. E a gente vai observar agora qual é a última mensagem que o guerreiro traz para nós, porque quando a gente for para Shanti Virabhadrasana, a gente já vai estar trabalhando uma amenização, uma celebração do final do ciclo do guerreiro, mas o último momento dessa tríade do guerreiro é o guerreiro 3, Virabhadrasana 3. Então vamos lá. Vou apresentar para vocês qual é a definição dele, o que ele traz para a gente poder avaliar juntas, e aí a gente vai tratar um pouquinho dessa questão hoje. Então vamos lá. Essa modalidade do herói fortalece o centro de gravidade do corpo abaixo do umbigo, nos convida a buscar o equilíbrio dinâmico no momento presente, cultivando a equanimidade frente aos desafios, nos convoca assim a honrar o passado e nos abrir para possibilidades infinitas do futuro, não é? Então, quando a gente segue toda essa lógica de primeiro guerreiro 1, se abrir para quem nós somos, abrir-nos para os nossos poderes pessoais, abrir essa lógica, depois nós temos o guerreiro 2 e depois nós temos o guerreiro 3. E o guerreiro 3, ele vem trazendo para nós essa mensagem de honrar o passado e se abrir para as possibilidades do futuro, que aí a gente tem depois o guerreiro da paz, que vai deixar claro que esse ciclo de insurgência, de raiva, explosão e estabilização são possibilidades de todos nós. Então a gente não pode simplesmente ter vergonha ou ter algum tipo de preconceito ou julgamento sobre os nossos estados de desânimo ou nossos estados de raiva ou de explosões que nós consideramos impulsivos, porque são esses fenômenos na nossa vida que vai demonstrando que a gente já pode fazer diferente. Então, quando eu percebo que eu tomei uma atitude que eu não gostei e que eu não quero mais aquilo para mim, é a única oportunidade de eu poder fazer esse trabalho de maneira diferente. Do contrário, eu vou continuar achando que eu controlo tudo que eu quero, a hora que eu quero, e na verdade é uma grande ilusão, porque eu só vou poder ter domínio, ou pelo menos familiaridade fina com quem eu sou, quando eu experimento quem eu sou. E eu vou experimentar lados bons, mas eu também vou experimentar lados ruins. Por quê? Porque nós somos luz e sombra com o mesmo objetivo, né? Então, mesmo quando a gente vê alguma coisa negativa na gente, que a gente não gosta, que nos chama atenção, essas coisas elas aparecem para que nós possamos trabalhá-las, para que nós possamos lapidá-las, e não para que a gente se envergonhe de nós mesmos, né? Então, se eu sou uma pessoa que tendo a raiva, então o que eu vou precisar fazer? Como é que eu trabalho essa minha energia? Como é que eu preservo essa força primária, porque a raiva é uma força primária, e coloco isso num lugar de orientação, por exemplo, de organização, por exemplo, de liderança, para colocar ordem na bagunça, não é? Então a raiva impulsiva, ela vira agressão, né? A raiva trabalhada, ela vira organização. Veja que maravilha a gente poder entender que uma mesma emoção pode nutrir comportamentos diferentes. Então, isso é muito importante para que a gente consiga perceber. E o Guerreiro 3 vem convidando a gente para que a gente lembre de uma coisa. Não importa se você tinha vergonha de quem você era 10 anos atrás.
Ou se você ainda hoje carrega memórias das quais você se envergonha. Você precisa curar essa sua relação com as suas memórias, porque essas memórias são você. Essas memórias você viveu, você não pode mudar o que aconteceu, você pode mudar como você se relaciona com esse passado. E o convite do Guerreiro 3 é esse, né? Honrar esse passado, mesmo que a gente não compreenda direito ou não goste muito de como nós atuamos em determinada situação. Mas ele convida a dizer, é isso. Eu precisei viver isso para poder aprender. E agora eu já sei o caminho que eu quero. Então é fundamental que a gente honre o nosso passado. Que a gente limpe essas lógicas de seu passado te condena, eu sei o que você fez no verão passado. Essas coisas que muitas vezes a gente vai trazendo como se fosse uma espécie de ameaça para nós mesmos, sabe? Todo mundo tem que viver. A gente viveu experiências e essas experiências é que contribuíram para que nós estejamos onde estamos hoje. Então é honrar esse passado e se abrir para as novas possibilidades honrando esse passado, né? Então se eu venho de uma origem humilde ou se eu venho de uma origem de famílias conturbadas, se eu não tenho uma história tão bonita como muita gente conta nas TVs e tudo mais, não importa. A sua história traz na sua própria realidade pessoal a beleza necessária para ela motivar a sua história para novas possibilidades. Então, o Guerreiro traz esse convite para que a gente possa honrar esse passado, alinhar o nosso passado e o nosso futuro. E a gente vai trabalhar isso na nossa prática para a gente poder compreender como que a gente vai enviando para o nosso interno, né, essas informações de tá tudo bem, tá tudo bem. Quem eu fui ajuda a quem eu sou e a quem eu quero ser se estabelecer. Então, eu agradeço. Mesmo que na época eu não gostasse do que eu fiz, ou eu não me sinta tão feliz com a atitude tal ou tal, mesmo que pareça uma atitude imatura ou de infantil em alguns momentos, mas foram essas atitudes que fizeram você crescer. Não importa necessariamente se você fez da melhor maneira, do jeito que você gostaria. O perfeccionismo aqui não é importante. O que importa é o feito e não o perfeito. Porque o perfeito não existe na condição humana. Nós estamos aqui para aprender e não para sermos modelo, seja lá do que for. A nossa experiência é que vai se tornar um modelo copiável. Então, eu fui um ser humano, eu vivi as condições que eu tinha ali, eu sofri, eu dei risada, eu passei pela vida vivendo, porque é o que acontece nessa escolha, né? Muitas vezes nós escolhemos ser sati para não assumir a responsabilidade sobre as nossas próprias emoções, não é mesmo? Mas a gente pode gerar uma catástrofe, ou pelo menos pode não gerar nada, a gente pode vir uma vida infértil, não é? Então, quando a gente pensa na nossa história, a gente pensa que a gente um dia vai ter um legado. Então, que pessoa você quer deixar de memória para os outros, não é? E você só vai conseguir seguir a sua vida se você parar de se culpar pelas coisas que você acha que não foram tão legais assim, não é? Quando a gente revisita a nossa vida a cada década, 20, 30, 40, 50, 60 anos, nesse período de virada, geralmente a gente é chamado por nossa consciência, esteja ela ampliada, ativa ou não, nós somos chamados pela nossa consciência para dizer o que você fez até agora. Está contente com seus resultados? Está feliz com o que está fazendo? E é nesse ponto que a gente trabalha o Guerreiro 3 para que quando essa pergunta vier a gente dizer sim, estou pleno, estou satisfeito. Sei que teve altos e baixos, idas e vindas, sei que a vida foi complexa, mas eu fiz da maneira mais consciente. Então, mesmo que me doa, mesmo que me machuque, eu fiz as escolhas que eu gostaria. Então, é esse convite que o guerreiro faz para nós hoje, né? Então eu vou retomar o pedido o pedido que eu fiz para vocês na outra aula. E que pedido que eu fiz? Fiz o pedido para que vocês olhassem os yamas e os niyamas de vocês, de acordo com a indicação das aulinhas, para que a gente pudesse fazer o exercício de valores fundamentais. Então, nessa aula, eu vou pedir para que vocês, pensando nessa questão, né, das vergonhas mesmo, de como a gente segue e como não, que a gente possa
escolher 3 memórias de nossa vida. Na verdade, eu vou pedir para vocês escolherem 2 grupinhos de 3, tá? Então, vocês vão escolher um grupinho, 3 memórias, 3 memórias que vocês considerem boas, que vocês, assim, sentem que vocês fizeram melhor e estão satisfeitas com aquele resultado, e 3 memórias que vocês não gostam tanto. E aí, a gente vai aplicar esse filtro de aprender a honrar a nossa história, tanto nos momentos que nós gostamos, como nos momentos que nós não gostamos. E aí vai ser um grande trabalho que a gente vai estar fazendo no nosso grupo. Faço questão de que vocês coloquem os resultados de vocês para a gente poder ir aprofundando essa discussão no grupo e com a interação de todo o grupo, inclusive a minha, ok? Então, como que a gente vai fazer? Vou repetir o exercício. 3 memórias que você considera que você foi bem e 3 memórias que você considera que você foi mal. Não precisa pegar nenhuma e nem outra muito potente. Pode ser coisa simples. Coisa simples. Ah, tomei a decisão de trabalhar e eu achei legal. Tomei a decisão de ficar em casa e achei legal. Ou então a mesma coisa. Tomei a decisão de trabalhar e me arrependi. Tomei a decisão de não trabalhar e me arrependi. Então, 3 memórias positivas, 3 memórias negativas, experiências, né, satisfatórias e 3 experiências insatisfatórias. E a gente vai fazer um levantamento da nossa frequência emocional, tá? E aí eu vou colocar a frequência emocional porque vai ser o primeiro passo, já que a gente está chegando no final do módulo Sati, Parvati, a gente já vai começar a abrir o módulo emoções, tá bom? Então, vai ser para a gente analisar essas memórias, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou passar, além deste vídeo sobre Virabhadrasana 3, a aula prática de Virabhadrasana 3 e vou passar um exercício de respiração para que a gente possa lidar com essas experiências insatisfatórias e conseguir transformar essas experiências. Então, eu vou gravar um outro vídeo conduzindo vocês nesse exercício para que a gente possa transmutar essas energias negativas, né? Para que a gente possa ressignificar as experiências e esse exercício que eu vou passar para vocês, vocês vão poder aplicar sempre que vocês precisarem. Um exercício muito prático que a gente vai fazer através de uma respiração voltada para a transmutação das emoções. Porque lembrando que os pranayamas, que é outro tema que eu vou trazer alguns pontos, porque é um campo muito amplo, mas eu sempre dou as respirações, os relaxamentos para a gente poder trabalhar com essa conversão da emoção do negativo para o positivo, porque a respiração, como eu já falei em várias aulas, a respiração é o mecanismo de transmutação emocional. E que se a gente trouxer essa virada de chave da respiração e for seguindo o fluxo de abertura fisiológica que ela traz, a gente consegue converter as nossas emoções da polaridade negativa para a positiva, ok? E nesse exercício que eu vou trazer de respiração, eu vou apresentar uma escala emocional para facilitar a identificação também das emoções. Então, queridas, por enquanto é isso. Vou trazer aqui uma meditação do elemento, né? Então, são 2 exercícios. 3 memórias satisfatórias, 3 insatisfatórias e uma meditação sobre a própria postura. Então, vamos lá. A frase é: eu integro no presente as lições do passado e crio espaço para as possibilidades infinitas do futuro. É maravilhoso a gente fazer esse trabalho. E digo mais, por que será que às vezes a gente se entende tantas vezes sem espaço para conseguir abrir campo para receber o novo? Porque a gente não integra. A gente não integra o que a gente viveu de bom e de ruim. A gente está sempre ou criticando ou ovacionando. Essa dualidade machuca a gente. Então, vamos unir o bem e o mal dentro de nós, porque não existe bem definitivo e nem mal definitivo, né? Então,
é importante que a gente compreenda que os nossos comportamentos acontecem de acordo com as nossas necessidades. Então, é isso, queridas. Espero que essa postura traga bastante sabedoria para vocês e vamos conversando no nosso grupo. O que for preciso, vocês vão me avisando por lá. Então é isso. Om Namastê.